graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam presentes entre nós nessa manhã de culto. Amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Na casa de Deus, todos nós temos lugares. Aqui é a nossa casa. Aqui a gente pode ter liberdade. Liberdade para amar, liberdade para servir, liberdade para viver em comunhão, pois esse é o desejo de Deus. Me alegra ver tantas carinhas novas, me alegra saber que cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos, temos um único propósito: ouvir, nos alimentarmos da palavra de Deus, louvar o seu nome, porque Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu quero saudá-los de forma especial com as palavras que encontramos no Salmo 90, versículo 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu repito: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Parece que começou ontem, mas já estamos chegando ao final do mês de agosto. Há quem diga que trata-se do mês mais longo do ano, mas ele voou. Na verdade, o tempo voa, ele passa depressa e ele não espera por ninguém. E nesse desenfreio do tempo, quem de nós saberia informar quantos dias de vida ainda lhe resta? Alguém aqui saberia informar? Talvez, se soubéssemos quanto tempo de vida ainda nos resta, aproveitaríamos melhor cada minuto, cada segundo de vida. Mas, verdade seja dita, seria muito angustiante saber o dia e a hora da nossa morte, não é verdade? Com essa informação a gente morreria antes, de ansiedade, pavor e medo. Não precisamos temer a isso, pois essa informação não cabe a nós sabermos, pertence somente a Deus. Mas, assim como Davi, nós podemos clamar ao Senhor do tempo, que nos ensine a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. Davi compreende que apenas Deus, o Senhor do tempo, pode capacitar o ser humano para viver de forma sábia e não desperdiçar o pouco tempo que lhe resta. Por isso, em suas orações, ele suplica: Deus, dar-me um coração sábio. Que nós também possamos suplicar: Senhor, dê-nos um coração sábio, para que possamos aproveitar muito mais o tempo, para que possamos amar as pessoas, sabedoria para dedicar o nosso tempo no serviço a Deus e ao próximo, sabedoria para se importar, dedicar tempo à família, aos amigos, sabedoria para não desperdiçar o nosso curto e precioso tempo com coisas passageiras, com coisas que se acabam, sabedoria para cultuar e louvar o nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. E hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos juntos em uma só voz louvarmos o nome do nosso Senhor? Cantemos: hoje é tempo de louvar a Deus. Então
Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que é um Pai que acolhe, abraça e ama. O Deus que é um Pai bondoso e zeloso. Um Deus que não rejeita nenhum dos seus filhos. Deus não se alegra com a morte de ninguém, vai nos dizer a palavra. O desejo de Deus é que todas as pessoas se convertam e vivam, que todas as pessoas se arrependam e diante dele confessem os seus pecados. E na certeza de que Deus nos acolhe, somos convidadas a confessar os nossos pecados, pedir perdão a Ele pela nossa culpa, pois Ele irá nos acolher em graça. Aqueles que podem, eu convido a se colocar em pé. E em uma oração singela, silenciosa, podem diante de Deus fazer a sua oração. Pai de amor, buscamos tempo para tantas coisas, Senhor. São tantos planos para pouco tempo. E em meio a tudo que exige tempo, por vezes não temos tempo para falar contigo, para nos alimentarmos da tua palavra. Não temos tempo, Deus, para sentar à mesa com a nossa família, rever amigos. Não temos tempo para tantas coisas. Na verdade, vivemos uma vida perdendo tempo. Temos perdido tempo com o que realmente importa, vida contigo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, pois dispomos para o trabalho e por vezes, sem notar, perdemos até o horário. Não temos tempo, muitas vezes, nem para tomar café. Perdoa-nos, ó Deus. Não queremos viver esse automático, desvalorizando o tempo que Tu tens nos dado. O que temos feito da nossa vida, ó Deus? O que temos feito do nosso tempo? Perdoa-nos pela desvalorização dele. E guia-nos com o Teu Santo Espírito a vivermos a vida com sabedoria, a vivermos a vida com um coração sábio, Deus. Perdoa, Senhor, quando por vezes perdemos tempo com coisas tão pequenas e banais, mas não temos tempo para estar contigo. Somos culpados. E por isso, diante do Teu altar, te clamamos, perdoa-nos. Perdoa-nos e ensina-nos a vivermos em santidade contigo, valorizando tudo aquilo que Tu tens presenteado-nos diariamente. Esse é o nosso clamor a Ti, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Convido a cantarmos o hino Não Tenha Sobre Ti. Muitas vezes nós queremos fazer tudo com as nossas mãos, com a nossa força, mas na verdade nada depende de nós. O trabalhar é de Deus. Basta tão somente descansarmos nas promessas do nosso Senhor. Cantemos, não tenha sobre ti.
Salmo capítulo 34, versículos 17 e 18, nós lemos: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus nos restaura, perdoa os nossos pecados e, por meio do seu amor, nos conduz a viver em novidade de vida. Nisto nós podemos crer. Amém. Glorifiquemos o seu nome, cantando glória, glória a Deus nas alturas. Glória. Se aqui estamos, Pai, na tua casa, se temos vida, família, amigos e tudo mais, por causa do teu sacrifício na cruz, por causa do teu amor. Por isso te pedimos que esse amor possa florescer em nós, para que outras pessoas também possam perceber a tua bondade e glorificar o teu nome. Te clamamos em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos, Deus. Abre a nossa mente e entendimento para que possamos compreender a tua vontade, o teu desejo para nós. É isso que nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Cantemos o hino em preparação para a mensagem. Buscai primeiro. Coríntios, capítulo 7, os versículos do 29 ao 31. Eu passo a ler. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem.
aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Que a palavra de Deus seja lâmpada, que vai iluminar os nossos pés e guiar-nos no caminho aonde Ele quer que nós cheguemos. Amém. O tempo se abrevia. E você está pronto? Outro dia, conversando com uma amiga, casada, mãe de família, falávamos a respeito do tempo, da morte, dos acontecimentos. Acho até que esse é o assunto mais discutido no último ano. A pandemia tem nos colocado nessa situação. Perdemos tantas pessoas que é inevitável não refletir sobre o tempo, sobre a morte, sobre a importância de valorizarmos cada segundo. E nessa conversa, eu disse para minha amiga que todos os dias eu estou preparada para deixar este mundo. Em resposta à minha colocação, ela disse que eu só falo isso porque eu não tenho filhos. Em sua opinião, um filho mudaria a minha posição diante da morte. Não queremos deixar os nossos queridos. Somos apegados, não apenas a eles, somos apegados também, muitas vezes, a coisas materiais. Por isso guardamos, acumulamos, mas quando chega o final do nosso tempo, não podemos levar nada. Tudo fica. Portanto, não é sem razão que o apóstolo Paulo nos chama a considerar a falta desta vida. E deduz disso que devemos usar todas as coisas deste mundo como se não as tivéssemos. Que devemos viver a cada momento prestes a partir desta vida. Alertando-nos que o tempo é curto e o seu fim é iminente. Paulo diz isso porque nos apegamos fácil às coisas. Mas, sobretudo, ele sabe que nós não somos deste mundo, que viemos de Deus e pela fé voltaremos para Deus. Assim ele lembra-nos, o tempo se abrevia. Mas afinal de contas, de que tempo fala o apóstolo? No dicionário grego existem duas palavras que traduzimos por tempo: o cronos e o kairos. Apesar da distinção entre elas, podemos compreender a importância do tempo e dos dias para nós. Cronos, por exemplo, é o conceito de tempo mais conhecido. É o tempo cronológico, do cronômetro, do relógio. É o tic-tac que vai passando e não tem quem segure ele, medindo segundo após segundo, minuto após minuto, dia após dia. A noção desse tempo é sempre igual para todas as pessoas, independente do lugar em que esteja, independente da sua situação financeira. Ele se ecoa e não espera por ninguém. Apesar disso, muitos entre nós desperdiçamos. Vivemos à espera da felicidade e por vezes até nos perguntamos: quando será que a vida vai ser boa? Eu acho que vai ser em 2022, quando a pandemia passar. Enquanto isso, vamos ficar só deitados na cama. Quando o tempo vai colaborar? Não nos damos conta que, assim como diz a canção, a felicidade está no caminho, no decorrer dos acontecimentos. A felicidade está num tempo bem vivido com Deus. Isto é, o que realmente importa é uma vivência saudável espiritualmente na presença do nosso Senhor.
E isso vai acontecendo na travessia das coisas. Não existe um tempo certo para a felicidade. E assim nos diz a segunda pergunta que designa tempo, o Kairos, que traz consigo um significado diferente do Cronos. E é deste tempo que nos fala o apóstolo Paulo. O tempo Kairos é um tempo que pode ter mais ou menos minutos, mais ou menos dias. O Kairos tem a ver com a intensidade com que acontecem as coisas. A intensidade que vivemos os momentos da nossa vida, daquilo que realmente importa. Kairos é o tempo, é o momento certo em que acontece algo de marcante, de especial em nossas vidas. E justamente por isso ele é indeterminado. Os bons momentos, eles não vêm com hora marcada, nem com prazo de validade. Não sabemos quando irão acontecer, quando irão começar, e muito menos quanto tempo irá durar. E assim como o Cronos, nós também não temos poder sobre ele. O Kairos tem a ver com o que é eterno, com aquilo que permanece. Tem a ver com o que vivemos, experimentamos e que realmente cria um significado profundo em nós, que Cronos nenhum apagará. Ele fica gravado em nossa alma, fica gravado em nosso coração, e nem mesmo a morte pode tirar isso de nós. Possivelmente vocês também têm boas lembranças de pessoas que já partiram. Esse é o Kairos. É a felicidade que não tem momento nem espaço e nunca será apagado. Mas esses dois tempos, Cronos e Kairos, eles são vividos simultaneamente. À medida que o nosso Cronos vai passando, vamos experimentando momentos Kairos, que marcam profundamente e permanecem em nós, além do tempo. Mas o tempo é curto. O tempo é curto, nos recorda Paulo. E por não sabermos quanto tempo ainda nos resta, o apóstolo nos alerta a não nos apegarmos às coisas deste mundo como se elas nos pertencessem. Não nos preocuparmos com o que vamos comer, com o que vamos beber, enfatizando a importância de vivermos o Kairos, aquelas coisas que ficarão marcadas para sempre na nossa vida. Isto é, assumirmos uma nova perspectiva, não se concentrando unicamente nas aflições, planejamento, trabalho, dívidas, dinheiro. O nosso relógio, a partir de Cristo, não aponta o fim da vida. Pela fé, a partir de Cristo, ela vai apontar o início de uma vida verdadeira, de uma vida que não tem fim, de uma vida que não se acaba. Assim, somos chamados, convidados, a dedicarmos o nosso Cronos, não somente às preocupações, às atividades que temos para desenvolver, ao sonho da casa própria. Dediquemos tempo para agradar ao Senhor, viver e propagar os valores do reino, pois a vida é muito curta para ser pequena. E somente em Deus, por Deus e para Deus, viveremos o tempo que não morre, o tempo Kairos. Tudo que nós temos vivido aqui, gente querida, é muito passageiro. Isso também nos faz entender o clamor do salmista. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias. Ensina-nos, ó Deus, a contar para que tenhamos um coração sábio. Talvez, se soubéssemos quanto tempo de vida ainda nos resta, abraçaríamos muito mais pessoas. Dedicaríamos mais tempo em pedir perdão.
Passaríamos mais tempo com as pessoas e menos tempo no celular, ou no trabalho, ou em qualquer outra atividade. Valorizaríamos muito mais o que é eterno. Mas, infelizmente, ao contrário disso, ocupamos-nos e preocupamos-nos com um número enorme de afazeres, que parece só aumentar a cada dia. Inclusive, se pudéssemos, esticaríamos o nosso dia, quem sabe para 30 ou mais horas. Parece que 24 horas tem se tornado pouco para as atividades que nós temos abraçado. E nessa correria contra o tempo, já nem temos tempo para falar com Deus, para nos alimentarmos de Sua palavra, ouvi-lo, conhecê-lo verdadeiramente. É para isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Na desvalorização do tempo, somente no leito de morte, as pessoas refletem sobre a vida e se dão conta que não aproveitaram o tempo que foram confiadas por Deus a elas. Ali no leito de morte se dão conta que correram atrás do vento, desperdiçaram o que de fato importa. Por isso, de acordo com as pesquisas, o que as pessoas mais falam no leito de morte é: doutor, me deixe viver mais um dia, para que eu possa abraçar o meu irmão com quem estou brigado há anos. Por favor, me deixe viver mais um pouco, só para brincar com os meus filhos. Eu sempre achei que eu não tinha tempo. Deixe-me viver mais um pouco, há tempo de dizer para o meu esposo que eu amo. Deixe-me viver somente o suficiente para pedir perdão. Quem sabe eu ainda tenha salvação. Nos damos conta que perdemos tempo com coisas pequenas. Infelizmente, isso só acontece no final do tempo cronológico. Somente ali nos damos conta que nada ganhamos, só perdemos. Nos damos conta que o que de fato importa é o tempo cronos. E que tempo vivido longe do Senhor é um desperdício. Mas ainda bem que nós ainda temos tempo. Hoje é o tempo. Ainda temos tempo para mudar as nossas escolhas. Voltemos-nos para Deus e Ele voltará para nós. Que o nosso conceito de tempo tome outras perspectivas, minha gente. E que todo o entendimento nos acompanhe nessa vida e nesse curto tempo. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Convido-os a juntos cantarmos o hino Nova Estrada.
Não queremos olhar para trás. Não queremos, Pai amado, viver como outrora vivemos. Mas a partir de Cristo, a partir de hoje, com uma decisão sincera de coração, decidimos viver contigo nessa nova estrada do Senhor que chama. Fortalece-nos por meio do Teu Santo Espírito e encoraja-nos, ó Deus, a vivermos para Ti e por Ti. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso te clamamos, Espírito Santo de Deus, caminhe conosco, pois sozinhos é muito difícil vivermos uma vida diferente da que temos vivido. Temos vivido, Deus, no automático das coisas. E temos consciência que esse não é o desejo que Tu tens para nós. Queremos viver os Teus princípios. Queremos viver a partir da fé que nós professamos em Ti. Por isso te clamamos, ensina-nos, guia-nos, pois somente Tu pode transformar verdadeiramente todas as vidas. Em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. As ofertas de hoje, desta semana, são ofertas local. Deus tem abençoado a tua vida? O quanto você é grato a Deus por isso? As ofertas é uma forma de expressarmos a nossa gratidão a Deus. É uma forma de expressarmos o cuidado de Deus para conosco. Assim, somos convidados a ofertar para manutenção da casa de Deus, ofertarmos para que a palavra de Deus continue sendo propagada e que mais e mais pessoas possam ouvir e chegar ao pleno conhecimento da verdade. As ofertas podem ser deixadas no final do culto, no gasofilácio que fica do lado. E que Deus abençoe as dádivas. E que Deus abençoe aos doadores. Amém. Convido a Adriana para passar os avisos. Próximo culto, dia 5 de setembro, às 9 horas. A partir do mês de setembro, o primeiro domingo, nós vamos fazer uma venda de comes para o pessoal levar para casa, né? E a gente está aceitando doação. Quem quiser depois pode falar comigo ou com a Neuza. Então, no próximo culto vai ter algumas quitutes para vender. Todo primeiro domingo vai ser assim daí. Também convido todos para participar do nosso brechó solidário, que é nos sábados, das 14 às 17 horas. Mas após o culto a gente também abre ali, quem quiser passar e dar uma olhadinha, fica à vontade. Façam parte de um pequeno grupo. É tão importante a gente fazer parte com os irmãos. Nós temos nas terças, quintas e sextas. Temos 3 dias disponíveis. Quem ainda não participa, pode falar comigo, ou com o Negruni, ou com o Ronaldo. Tem lugar para mais um sempre. Sejam todos bem-vindos. É apenas 1 hora por semana. Mas ela é tão gratificante, fica o convite para todos participarem. Temos alguma aniversariante entre nós? Não? Antes da nossa oração final, convido a cantarmos o hino Deixa Jesus encher tua vida. Falamos muito sobre tempo hoje, a valorização do tempo. Mas só conseguimos valorizar a partir de Cristo. Então, que possamos deixar Jesus encher a nossa vida. Jesus, encher a vida.
diante de Deus, nós também podemos colocar os nossos clamores, dores, aflições. Podemos confiar a Ele aquelas coisas que nós nada podemos fazer. Podemos silenciar na certeza de que Ele é conosco e Ele luta por cada um de nós. Oremos. Querido Deus, como é bom ouvir da Tua palavra, como é bom estarmos, Deus, reunidos com irmãos e irmãs na fé, professando e cantando louvores ao Teu nome. Louvado seja Tu, ó Deus, que és o Deus que nos reúne como família, como irmãos, como parte do Teu corpo. E como é bom fazermos parte de Ti, ó Deus. Por meio de Ti, podemos viver de forma diferente, por meio das muitas transformações que o Teu Santo Espírito gera em nós. E por isso o nosso coração se alegra. Mas é verdade que temos muito a colocar em Tua presença. São muitos os clamores, Pai, que nós temos para colocar diante do Teu altar. Quantas pessoas estão sofrendo, Deus. Quanto sofrimento há no mundo, quanta dor, quanta aflição. Quantas doenças, Senhor. Por isso queremos Te clamar pela vida e pela saúde do Werner. Te clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor o visite. Visite também a Elizabeth, a Yolanda, a Olga. Pai, que essas pessoas possam serem antes cuidadas por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Que possam sentir-se fortalecidas, Pai. Que o corpo de cada um, o corpo que sofre, possa sentir-se fortalecido pelo Teu Santo Espírito. Derrama sobre eles as ricas bênçãos da Tua saúde, da Tua restauração, da Tua vida verdadeira, Deus. Dá a cada um deles saúde plena, que essas enfermidades possam cair por terra em nome de Jesus, e que eles possam, Pai amado, vir na Tua casa testemunhar que Tu és um Deus bom, e que Tu podes fazer todas as coisas. Pai, queremos Te agradecer de forma especial pela vida do Roberto. Na semana passada nós clamamos a Ti pela vida e pela saúde dele. E hoje ele encontra-se em casa. Que alegria, Senhor, é saber que Tu nos ouve, que Tu estás atento às nossas vozes e aos nossos clamores. Louvado seja o Teu nome pela saúde do Roberto e pela vida dele. Louvado seja o Teu nome, pois ele pode estar entre os familiares agora. Pai, que assim também seja com os demais nomes que foram mencionados. Que essas pessoas também, Senhor, possam ter saúde plena. Esse é o nosso pedido a Ti. Pedimos e clamamos, Pai, por tantas pessoas que estão desempregadas e vivem uma vida indigna, Pai. Clamamos, Pai, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Espírito Santo de Deus, dar-nos sabedoria, ouvidos e olhos atentos para vivermos o Teu Evangelho. Permite-nos ver, Deus, aquilo que ninguém está enxergando. Permite-nos perceber a Tua presença, Pai, em tudo que vem acontecendo, pois por vezes é tão difícil. Pai amado, governa-nos, pois cremos que Tu és o governo superior, que Tu estás acima de todas as coisas, que Tu és o Deus que cria e mantém. Tu és o Deus que olha por cada um de nós. Por isso Te clamamos em nome de Jesus, que Tu possa olhar pelo Teu povo. Que Tu possa, Senhor, também nos dar sabedoria na escolha dos nossos governadores. E tudo mais que temos em nosso coração, entregamos em Tuas mãos, quando juntos oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade pode tomar seus lugares, cantemos o nosso último hino, Chuvas de Bênção.
Semana passada teve muita chuva, né? E agora vamos cantar de novo, que venha mais chuva, dessa vez de muitas bênçãos, de muita alegria, chuva calma, que traz muita paz no nosso Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ir em paz, com alegria, muita disposição em servir a Deus e em viver o nosso tempo de forma sábia, valorizando cada minuto, cada segundo, pois eles são preciosos. Convido a sairmos o pessoal de trás para frente, para não aglomerarmos. Hoje temos mais gente na nossa comunidade. Vamos continuar nos cuidando para a gente continuar tendo os nossos cultos presenciais. Tá? Um abençoado domingo a todos nós, uma abençoada semana.